Hoje o Café Literário recebe um escritor. O Dr. Cristiano Sardinha, além de tabelião e professor universitário, também está concorrendo ao 7º Prêmio de Literatura da Amazon. Além dessa obra que atualmente concorre ao prêmio, o Dr. Cristiano tem muitas outras obras publicadas, com uma formação em Direito, Filosofia e História. Seu repertório literário inclui cultura, filosofia e muito mais. Meu nome é Ana Tereza e esse é o Café Literário. Doutor Cristiano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu aceite. Eu que agradeço pela oportunidade, Ana Tereza. É uma satisfação estarmos hoje aqui conversando. Doutor, vamos falar um pouco a respeito dessa sua indicação para o prêmio da Amazon? Para os nossos espectadores que não conhecem o prêmio, do que se trata? Olha, esse é um concurso que a Amazon está promovendo, né? Eu acho, inclusive, algo muito interessante, porque ela estimula a literatura brasileira. E quem estiver concorrendo tem que apresentar o livro em formato digital, né? Ele é vendido na Amazon, né? Para aquele sistema, o Kindle, né? Acho que muitos já conhecem. Então, os livros geralmente nesse formato eles têm um preço muito acessível. Eu sei que existem pessoas que ainda preferem, né, o clássico papel, também tenho preferência por isso, mas já existe hoje todo um público, né, que gosta, que aprecia a obra em formato digital. Então esse concurso ele vai até dezembro de 2022, né, temos aí centenas de obras que estão concorrendo a esse prêmio. Eu acredito que eu seja o único maranhense que esteja participando, e quem ganhar essa premiação vai concorrer, né, vai receber, na realidade, uma publicação para uma editora tradicional, Editora Record, né, vai ter a distribuição em todo o território nacional, e vai receber também R$50 mil em prêmios. Quer dizer, não é é um excelente prêmio, né? Com certeza. É um excelente estímulo à escrita. E esse seu livro, A Justiça do Anjo da Morte, sobre o que se trata? Bem, ele é uma ficção onde eu trago ali uma série de reflexões e críticas sobre vários temas relacionados ao direito, à sociologia, à filosofia. Aborda a questão da violência contra a mulher. O Brasil tem índices alarmantes de violência contra a mulher. Eu fiz algumas pesquisas no ano de 2021, por exemplo, tivemos um feminicídio a cada 7 horas. Quer dizer, são números tristes, alarmantes. E nessa ficção eu inicio já com julgamento de um homem que praticou um crime de feminicídio. E o promotor que participa do caso, já dando até, vamos assim dizer, um spoiler da história, ele tem um grande trauma e cansado de tantas injustiças, ele começa a fazer justiça com as próprias mãos em determinado momento da história. Então eu abordo a questão do sistema de justiça, do direito, a questão dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, do direito das mulheres, e como essa questão da injustiça, né, às vezes até da ineficiência do sistema de justiça, pode acabar, por vezes, em situações trágicas. Então é um livro que eu tento trazer ali muitas reflexões, tem muita ação. Em cada capítulo eu fiz questão de deixar algum evento importante acontecendo, né, para não cair para que não fosse algo cansativo, aquele marasmo. Então é isso, a obra está à venda na Amazon por um preço simbólico de R$ 4,99. Eu costumo dizer que é mais barato que um refrigerante na litorânea, então não faz mal. E está aí para o público, né? Está concorrendo, e quanto mais avaliações tiver, para quem estiver nos assistindo, quanto mais unidades forem vendidas, quanto mais avaliações tiver, melhor para que o livro possa participar dessa premiação. O senhor está concluindo agora a sua 3ª graduação, que é em História. Além disso, o senhor é formado também em Direito e em Filosofia. O seu processo criativo, ele passa por essas formações, ele bebe dessas fontes? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que eu sempre fui muito eclético, e quando eu fiz uma pós-graduação interdisciplinar, um mestrado interdisciplinar, eu percebi de maneira muito clara que o direito ele não consegue, vamos assim dizer, se sustentar, ele é muito pobre se ele não beber em outras fontes. E temos aí a filosofia, a história, a sociologia.
Eu sempre gostei muito de história, na realidade era o curso que eu pensava em fazer inicialmente, mas acabei fazendo direito, foi uma ótima escolha, claro, sou apaixonado pelo direito, mas também me encantei por essas outras áreas e elas dialogam. Eu percebo inclusive como professor que por vezes os alunos têm uma visão muito limitada do direito, né? Só querem estar conhecendo as normas, o que está positivado, e o direito não se limita só a isso. Eu diria até que a filosofia ela consegue viver sem o direito tranquilamente, porque ela aborda várias questões, como a ética, a metafísica. Mas o contrário acontece, doutor? O contrário, já o direito, sem a filosofia, eu acho que não conseguiria sobreviver. Dentre os livros que o senhor trouxe, assim como os que mais lhe marcaram, o senhor elencou Meditações, de Marco Aurélio. Por quê? Olha, esse livro, eu sou apaixonado por esse livro. Eu confesso, acho que nós temos tantos bons livros para ler que eu não sou muito de reler livros. Eu não gosto muito de repetir livros, mas esse é um livro que a cada leitura que você faz, você tem uma nova percepção, você aprende mais. Essa obra é muito marcante, vale aqui ressaltar que essa obra de Marco Aurélio, ele escreveu para si mesmo, na verdade era como se fosse um diário que ele escrevia. Ele era um imperador e também tinha a mente de um filósofo, então ele estabelecia essa dialética, vamos assim dizer, com ele mesmo. E tem ali reflexões muito importantes a respeito do cotidiano, dos momentos difíceis da vida. Roma, naquele período, passava por guerras, por doenças, enfim, por uma série de situações que exigia que os seres humanos, né, que os homens e que as mulheres fossem muito resilientes. E ele, na condição de imperador, é interessante, né, porque você às vezes pensa que por ele ser imperador ele tinha vida mais fácil, mas não, ele sofria ali com todo aquele peso, né, do poder e de ter que administrar de uma maneira eficiente. Também traz meditações, reflexões acerca da questão da vida, da brevidade da vida, sobre a morte, questões relacionadas aí propriamente à metafísica, à ética. Então é um livro que aborda muitos pontos importantes, uma obra riquíssima, muito densa, né? Então acho que é válido conhecer aí as Meditações de Marco Aurélio, indico muito. Aqui no off o senhor falou que a literatura ela tem que incomodar. Se ela não cumprir esse papel, talvez o livro ele não esteja assim de acordo com a função social que a literatura tem que exercer. Por que o senhor acredita nisso? Olha, eu acho que acima de tudo, a arte, eu diria o cinema, a literatura, ela tem que nos trazer ali reflexões. Eu acho que quando você, quase todo livro, quando você começa e quando você termina esse livro, você é uma pessoa diferente. Já dizia aí os filósofos da antiguidade, Heráclito, né, que o mesmo homem não adentra no mesmo rio duas vezes. Então, da mesma maneira, quando uma pessoa ela pega um livro, ainda mais se for um bom livro, eu acho que quanto mais ela evoluir, desenvolver, colocar em xeque determinadas verdades, mais interessante acredito que esse livro seja. E nós devemos sempre refletir sobre determinadas ideias, determinados pensamentos e não tomar aquilo como sendo uma dogmática absoluta que não possa ser refletida. Eu acho que isso tem muito a ver também com esse momento que estamos vivenciando, não é algo de agora, que as pessoas desenvolvem pensamentos extremistas, né, sobre determinado posicionamento. E eu acho que o livro, né, a arte, tem essa função, né, de fazer com que o ser humano reflita sobre a vida, sobre determinadas ideias, para que ele sempre, como eu já falei, né, coloque em xeque determinadas verdades e reflita se aquilo é realmente daquela maneira. E aqui vamos falar de uma leitura que o senhor também indicou, um clássico da literatura brasileira machadiana, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um livro incômodo. Me incomodou também? Sim, incomodou bastante. Eu tinha lido esse livro na escola, né, li com outra percepção, e
li há mais ou menos um ano atrás e tive uma outra percepção. Obviamente, Machado de Assis foi um gênio incontestável. Muito orgulho de ter sido aí um gênio brasileiro, um homem que enfrentou uma série de dificuldades em sua época, até porque ele era negro, teve que enfrentar os preconceitos sociais, e mesmo assim nada impediu com que ele externasse aquela genialidade, aquela escrita única, que é uma referência, acho que para todos nós. E esse livro, a cada capítulo vem ali você se surpreende com o que ele é capaz de trazer. Ele traz uma coisa muito nova, né? Que é um escritor, um autor, na verdade, o protagonista, ele tá morto quando ele escreve a história. É engraçado você falar porque ele, de fato, Machado de Assis era negro, e talvez uma das partes mais incômodas do livro é aquele primeiro momento onde o Brás Cubas ele tem o que ele chama de um negrinho de estimação, que é aquele colega aquela criança, né, que ele usa para montar, que ele usa para bater, que ele usa para isso. Então, assim, ao longo do livro a gente acompanha aquela vida completamente parasitária do protagonista. E o senhor falou que o senhor teve duas impressões a respeito desse livro. Uma quando o senhor leu lá na adolescência e outra quando o senhor leu ano passado. O senhor lembra qual foi a primeira impressão que o senhor teve e qual foi a mais recente? Olha, na adolescência é interessante. Quando você lê uma obra, certa feita eu ouvi um professor dizendo isso, nunca me esqueci, há um encontro de dois horizontes. Há o horizonte do texto com o horizonte, a vivência do leitor. Isso é realmente até muito interessante para quem escreve, porque você, vamos assim dizer, você é dono do que está escrito ali até o momento, antes de você publicar. Depois que você publica, aquilo de certa maneira ganha uma vida própria. Isso é algo muito bonito, muito interessante, e confesso que dá um pouquinho de, vamos assim dizer, de frio na espinha. Existe uma certa responsabilidade muito grande com isso. Então, especialmente quando você escreve sobre temas polêmicos, sobre temas complexos, vai haver esse encontro, né, de horizontes do texto com a visão do leitor. E por vezes o leitor tem uma interpretação ali que você nem imaginava. Isso já aconteceu comigo. Às vezes eu encontrei uma pessoa na rua e disse: Cristiano, eu li aquele teu livro, aquela parte fala sobre isso. E eu necessariamente nem quis falar sobre aquilo, e ele já teve aquela visão. E ele está errado? Não, não está errado. Aquela foi que o livro já não é mais seu. Pois o livro não é mais meu. Houve ali o encontro do texto, né, do horizonte do texto com o horizonte do leitor. Com relação ao Machado de Assis, quando eu li recentemente, obviamente até pela questão da experiência de vida, você tem outra percepção. Ali tem questões filosóficas muito densas. Machado de Assis era um homem de uma cultura extraordinária, claro, obviamente, e um leitor, né, às vezes que seja muito jovem, que não tenha ainda muita bagagem, não vai talvez conseguir apreciar toda a riqueza que aquele livro tem, que é uma obra muito densa. Outro livro que o senhor também elencou como das suas principais leituras é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Por quê? O que o senhor gostou desse livro? Eu acho apaixonante esse livro. Inclusive existe a versão tradicional, e também vou até indicar para eventualmente os mais novos que estejam nos assistindo, também a versão em quadrinhos, né, para quem não sabe, esse livro Sapiens, né? Eu tenho as duas versões, acho interessantíssimas as duas, eu sou muito eclético, né, em relação a isso. E é um livro ali, ele aborda a questão do desenvolvimento da humanidade, da evolução da humanidade para uma perspectiva muito crítica, até como o ser humano ele se comporta em comunidade, né? Ele faz ali um diálogo com aquelas ideias já aristotélicas, né? do homem como animal social. Aristóteles já dizia que o homem é um animal social, nós necessitamos um dos outros para sobrevivermos. Como não somos nem deuses nem bestas ferozes, convivemos em comunidade. E o Sapiens ressalta muito isso, essa questão de convivermos em comunidade, a questão de como a moeda foi criada,
a questão da criação do Estado, da própria ideia do direito. Há um capítulo que ele ressalta como essa questão de certas ideias, né, certas ideias como o dinheiro, o direito, a ideia do Estado, nós nos esquecemos, mas isso são ficções, são criadas pelo ser humano, que regem a nossa vida, mas isso que diferenciou bastante, por exemplo, os sapiens das demais espécies, né? E ele, inclusive, traz críticas, né? Os sapiens realmente merece ser chamado de sapiens, né? Considerado que Homo sapiens, nós nos nomeamos, né, como homens sábios, né? Sapiens seria isso. E ele questiona até que ponto isso seria considerado a quantidade de guerras, a nossa falta de capacidade de conseguir viver em comunidade. Até hoje estamos aí com essas guerras constantes em vários pontos do globo. Então ele traz muitas reflexões que nós devemos aí parar, né, refletir sobre o que está acontecendo para que possamos conseguir, inclusive, continuar existindo como espécie. Qual é o livro que o senhor está lendo no momento? Olha, nesse momento eu estou lendo aquele livro Zelota, né, Jesus Cristo, sobre a história de Jesus Cristo, né, Jesus Cristo de Nazaré. Na verdade, ele chama de Jesus de Nazaré, né, ele não chama de Jesus Cristo. E é um livro muito interessante, um livro que, como falava há pouco, ele traz muitas reflexões, porque ele analisa a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo por uma perspectiva puramente histórica, né, colocando, vamos assim dizer, as verdades religiosas um pouco de lado. Eu tenho a minha religião, sou cristão, e por vezes o pensamento que ele traz ali incomoda um pouco, mas acredito que nós temos aí que tentar fazer esse exercício quando estamos lendo algo que nos incomoda, né? Colocar um pouquinho de lado as nossas verdades, os nossos dogmas e tentar refletir sobre aquilo. Mas também não devemos tomar o que estamos lendo como verdade absoluta. Devemos também nos questionar, será que... Até porque toda obra, né, isso é um mito, toda obra ela carrega dizer que uma obra ela é completamente imparcial. Isso não existe, isso é impossível. O ser humano naturalmente ele tem a sua formação, a sua identidade, a sua história de vida, a sua religião, e isso tudo acaba influenciando muito nos seus pensamentos, por mais que ele tente colocar um pouco de lado isso, de uma maneira direta ou indireta, ainda que no subconsciente isso vai estar presente. Então, doutor, esse livro, Zelota, é um livro que o senhor recomenda para quem já tem essa caminhada literária mais amadurecida, por se tratar de um tema controverso, mais denso? Sim, é um livro que toca questões delicadas, né, relacionadas à vida e obra de Jesus Cristo. Então, acredito que é mais interessante que a pessoa já tenha aí uma certa caminhada, uma certa experiência, para que ela possa aí compreender os argumentos que estão ali expostos e saber, como até já ressaltei há pouco, que um livro, né, ele vem ali de trazer um pensamento crítico, mas você também tem que manter um pensamento crítico em relação à obra, não tomar o que a obra está expondo ali como uma verdade absoluta. Então, acredito que seja importante, né, um livro que é um best-seller, esteve durante muito tempo aí entre os mais vendidos, mas pela própria densidade da obra, acredito que seja interessante que a pessoa já tenha uma bagagem assim. E aqui a gente encerra a conversa com o Dr. Cristiano, que desfiou aí um repertório muito vasto, muito eclético, de livros que tangenciam filosofia, clássicos, livros mais modernos. Dr. Cristiano, muito obrigada pela sua participação no Café. Eu que agradeço, Ana Tereza, foi uma satisfação muito grande e te parabenizo por essa iniciativa louvável. Eu acho que esse programa é muito interessante, estimula a literatura, estimula novos ares para o direito. E isso tem que ser prestigiado, isso tem que ser louvado. Parabéns. Obrigada, doutor. Meu nome é Ana Tereza e eu te espero no próximo Café Literário.
Obrigado.